Fala galera, boa noite aí, pessoal tá entrando. Porra, legal. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Galera, é o seguinte, hoje eu chamei um cara aí pra tá batendo um papo, né? Desde basicamente que eu comecei no mercado financeiro, né? Trabalhei com ele, né? Trabalhei com ele de 2012 a 2000, iníciozinho de 2019, pouco antes de eu sair ali da XP, né? Hoje ele está lá na XP ainda, ele é sócio, ele trabalha com operações de curtíssimo prazo e eu estou trazendo ele aqui para estar falando um pouco de estratégias aí pra gente, né, nesse cenário de mercado, o que ele tem feito, né, contar um pouco da história dele aí, então vai ser bem legal. Vamos lá, deixa eu ver se o Kim, nosso amigo Kim, entrou. Então, em 3, 2, 1, entrando com a gente aí, nosso amigo Aliakim Pereira de Sá. Fala, Kim, beleza? Fala, Léo, tudo bem, cara? Como é que você tá? Muito boa noite a todos aí que nos acompanham. Tudo bem, meu amigo? Pô, tudo tranquilo, né? Eu tô aqui no escritório, passei ali pelaquela fase de infecção por coronavírus, mas estamos aí, estamos de pé e indo com tudo. Tá 100% recuperado já? Tô 100% recuperado. Agora, só tranquilidade. Tranquilidade não, né? Tá tudo travado em São Paulo. São Paulo, Brasil, o mundo, né? Tá tudo agora essa quarentena aí, coisa maluca, né, cara? É, exatamente. Que bom que você tá bem, cara, porque, assim, lendo o noticiário e tal, é claro que tem muita coisa também que o noticiário acaba dando um pouco mais de ênfase, pode parecer pior do que de fato é, mas é um cenário bem preocupante. Não só do lado de saúde, mas no impacto econômico que isso está gerando e na volatilidade que isso está trazendo para o mercado, o que acaba sendo um grande desafio, na minha opinião, para quem está começando, né? Porque a volatilidade ela é importante, é boa, mas até um certo ponto. Chega um momento que ela, em exagero, começa a oferecer um risco muito grande, né, cara? É, fica tudo demais, né? Você que faz operação ali de day trade, swing trade, os stops ficam enormes, né? Então, o pânico também, muita gente maluca aí perdendo muito dinheiro na bolsa com toda essa queda nos fundos de investimentos lá, né? Então, é um cenário aí bem complicado para quem está começando, mas eu acho que é um cenário de grande aprendizado, né? É, exatamente. Eu acho que quem está começando aí tem que aproveitar isso como um aprendizado, aprender a gerenciar risco no mercado assim. Quem está há mais tempo está aproveitando também dessa volatilidade, porque está surgindo muita oportunidade, muita especulação aí no curtíssimo prazo, com uma volatilidade gigantesca. E para investimentos de modo geral, eu acho que a coisa mudou para caramba, né? Os fundos sofreram bastante, fundos multimercado, fundos de ações, etc. E a gente não sabe a partir de agora o quão impactante isso vai ser em termos de balanço, em termos econômico propriamente dito, para conseguir mensurar o quanto isso vai impactar nas empresas e o quanto isso vai afetar eventualmente os fundamentos, especialmente para o curto e médio. Isso vai ser bem desafiador, não é mesmo, Leozinho? Pois é, cara, tava até recebi uma pergunta, né? Léo, você acha que o mercado vai para 40 mil pontos ou 100 mil pontos? E eu falei, pô, não sei, a gente não sabe qual que é a dimensão que isso daí está tomando, né? A China que está agora tentando recuperar, né? Que foi onde surgiu o surto, agora que ela está começando a tentar retomar as atividades na economia, não sabe ao certo qual foi o impacto, né? Desse negócio na economia e quanto mais aqui, a gente não sabe como é que vai, como vão vir os balanços, como é que vão vir os resultados e principalmente chutar para onde, não passa de um chute, né? Falar para onde o mercado vai hoje. É, exatamente. Agora fica uma dúvida, cara. Com essa volatilidade toda, gap para lá, gap para cá, papéis oscilando pra caramba, como que é para o mercado de opções? Como é para as estratégias de opções? Você tem conseguido fazer alguma coisa com mais frequência? Está atuando com mais intensidade em termos de se posicionar, desfazer, montar a posição? Existem estratégias específicas para um cenário como esse? E uma dúvida também, aproveitando a carona, como fica a liquidez
das opções nesse caso, cara? Então, Kim, eu posso dizer que para as opções está sendo maravilhoso, cara. A gente sempre monta, né, estratégiazinhas de renda com opções e um pedaço da renda a gente faz o quê? Coloca em opções, em estruturas direcionais. Só que para ganhar, se o mercado oscilar muito para cima ou para baixo. Então, por exemplo, antes de começar essa crise aí, principalmente alastrar aqui para o Brasil, a gente fez a compra, né, da Petrio 197, uma Petrobras ali, uma opção da Petrobras de 2 centavos que a gente pegou, chegou a bater R$ 8. Então a gente tem até o Sérgio aí, que lá da comunidade, ele botou R$ 20, virou quase R$ 3.000. Então virou 2.900 e uns quebrados. Então tem uma galera aproveitando bastante esse momento. Até para você fazer lançamento coberto hoje, com uma estratégia bem simples, a gente chegou a pegar taxa de 20, quase 25% aí para pouco menos de um mês. Então, assim, para quem gosta de operar opções, aí tá bem legal. Ó, o do Sérgio está aí no chat, ó, falou 2.990. Foi quase, faltou R$ 10 aí para fechar os 3.000. Então, Eu pô, acho que eu tenho legal. 10, eu acho que eu tenho R$ 10 aqui na carteira, tá, Sérgio? Vamos inteirar três aí, vai. E Kim, você, você começou a operar no mercado foi que ano? Eu comecei em 2005. Dois mil e cinco. Operar no day trade mesmo foi 2007 para 2008, mas os primeiros investimentos, ou as primeiras aplicações feitas em renda variável, seja em compra de ações direto, ou até mesmo alguns fundos de ações, foi em 2005. Comecei ganhando na sorte, como a grande maioria, né? E aí subiu na cabeça enfim, aquela velha história de jovem, de cara que está iniciando no mercado e fica apaixonado por aquilo. Ganhei um dinheiro na sorte, subiu na cabeça, fiquei ganancioso e aí alavanquei num ativo errado, na escolha do papel errado, que foi a Telebrás. Eu ia te Ali, perguntar da Telby. ali que começa a minha história, né? Ali eu decido realmente que eu tenho que estudar, porque eu não sabia nada. Tudo aquilo que eu tinha construído de patrimônio até então, eu perdi na posição de Telby. E para recuperar, eu pensava comigo, poxa, não vai ser numa cidade pequena, porque eu morava no interior na época, no interior do Paraná, ganhando um salário que lá era na época aproximadamente R$ 2.000, que eu vou conseguir buscar esse financeiro que eu acabei perdendo e reaver isso no curto prazo. Então, eu via no mercado uma grande oportunidade, mas sabia a partir de então que era muito mais desafiador do que eu imaginava. Aí eu começo a estudar. Aí foram anos estudando, difícil pra caramba. O Igor me ajudou bastante, o André me ajudou bastante na fase inicial. Me ajudaram, inclusive, deixando eu ficando de graça no curso deles. Porque chegou um momento que eu falei, cara, tá foda, entendeu? Preciso fazer alguma coisa aqui, porque, tipo assim, pagar curso na época era caro e tudo mais, ficou complicado. E eles me ajudaram, eu fiquei mais um tempo, então, capengando, até começar a ver as coisas clarearem um pouco mais, mas eu já tinha 2 anos e pouco, completando 3 anos de mercado, e aí é que vem a virada de chave, eu começo a ganhar um pouco de consistência e ver uma luz no fundo do túnel. Aí eu fecho em 2008, que foi o ano da crise, né, um dos piores anos nos últimos 20 anos de mercado, foi em 2008. Eu fecho o primeiro ano no positivo, mas aí já operando com sabedoria, enfim. Não foi um financeiro muito significativo, mas foi um ano onde no net eu fui chegando 70 e poucos mil reais. A partir dali, Bom, a coisa foi encaminhando, encaminhando. Isso acabou gerando de cliente uma oportunidade para virar funcionário do Igor e do André. Eu deixei de ser cliente, virei funcionário deles. E em 2012 daí eu me torno sócio deles, para em 2015 entrar na XP. E durante esse período foi onde a gente se conheceu, né, de 2012 a 2015 pelo trade ao vivo, onde a gente inclusive trabalhou ali um tempo juntos, dividindo sala, etc. Foi uma fase muito boa, né? A gente conseguiu amadurecer muito, trocar muita informação e como a gente evoluiu em termos de leitura de mercado, né? Não sei se você lembra os tempos gráficos que a gente utilizava, o setup propriamente dito. Cara, dali para frente, eu ainda lapidei muita coisa até chegar no operacional de scalp, que é o que eu utilizo hoje, num day trade mais, vamos dizer assim, refinado e agressivo se comparado ao que eu fazia lá atrás, entendeu? eu vou te perguntar já já da técnica de scalp, mas antes disso, deixa eu te perguntar. Eu imaginei que você tivesse pegado 2008 e como é que foi 2008 em comparação com agora? Completamente diferente, na minha opinião.
Nos dias mais agudos de circuit breaker, ok, a gente consegue fazer uma comparação e aí foi semelhante. O movimento mais agudo foi acentuando, 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 bateu 10%, entrou, bateu o circuit breaker, abriu, socaram de novo, chegou a 15%, fechou a segunda vez, segundo circuit breaker, saiu do segundo circuit breaker uma hora depois, Léo, socavam como se não houvesse amanhã, cara, batendo no mercado como se não houvesse amanhã. Ele chegou a quase o terceiro circuit breaker e aí começou a amenizar, começou a amenizar, começou a amenizar. Porém, a crise de modo geral, não falando só dos dias mais agudos, ela foi mais lenta, ela veio surgindo e deixando mais evidências de que a coisa estava começando a piorar, de que a bolha imobiliária poderia estourar, e quando ela estourou, o mercado, de certa forma, já estava meio que se preparando. Comparando com a crise de agora, o que aconteceu foi o seguinte: existia já o vírus, mas aí todo mundo saiu para o carnaval, entrou em feriado do carnaval, até então estava tudo certo, todo mundo curtindo, etc. Já existia o vírus, mas ninguém sabia da magnitude do que viria depois. Aí volta do carnaval, o mercado já abre numa situação muito atípica, mas ainda ninguém mensurava que viria 20, 30, 40 mil pontos de movimentação, praticamente, se a gente for pensar ali, num intervalo tão curto de tempo. A primeira queda, a queda mais aguda, se a gente for pensar, ela foi muito mais rápida do que em 2008. Então eu interpreto essa crise como uma crise mais forte, mais rápida e que eu imagino que tenha machucado até mais do que machucou em 2008. Por quê? A bolsa vem se popularizando e a taxa de juros vinha em queda. Os fundos de investimento em renda variável, fundos multimercados, etc., de modo geral, todos vinham performando bem. E quem buscava uma performance melhor estava, nesse momento, fazendo uma diversificação dos seus investimentos e alocando uma parcela em renda variável. E uma grande parte, né, das pessoas tem pouco conhecimento sobre. E aí o que acontece? Vem a queda, a grande maioria já se desfez ou está se desfazendo dos seus investimentos porque provavelmente colocou talvez algo que se preocupe, que vai doer no bolso, que não vai ficar para longo prazo ou que vai precisar da grana agora porque está surgindo uma situação emergencial. E aí é que vem um problema maior. Então acho que essa crise, ela machucou mais. E ela vai machucar ainda mais se a gente ficar por um período mais longo de quarentena. Porque aí eu acho que isso vai continuar deixando o mercado com muito receio e isso vai fazer com que a capacidade de recuperação seja provavelmente mais lenta, né? Então, quem está dentro agora acaba que, de certa forma, ficou meio que pendurado se ficou mal posicionado. Existem outras formas agora de revisar esse investimento? Claro que existe. Por exemplo, comprando mais, se tiver a possibilidade, fazendo um médio, comprando boas ações, é uma possibilidade se você tiver, claro, pensando no médio e longo prazo. Mas aí entram vários outros cenários, vários outros fatores que a gente tem que ponderar. Então, cara, comparando crise e comparando estrago, eu, Kim, com 15 anos de mercado e tendo vivenciado a crise de 2008, participei de todos os pregões, já estava operando, foram dias, inclusive, maravilhosos no day trade, porque o mercado já vinha em tendência de baixa, então estava muito nítido na venda, e no dia do circuit breaker, eu tava, nem era uma posição tão grande. Na época era BVMF13, não sei se você lembra. Hoje é B3, né? A ação da B3. Era BVMF13. Cara, eu tava vendido nela e era tipo 5 mil papéis, um stop de 8 centavos. E em questão de 15 minutos, o negócio caindo mais de R$ 1, entendeu? 3 velas desse tamanho assim, e aí o mercado bate circuit breaker. Foi um dos melhores dias no day trade que eu tive. E aí eu tinha essa posição, outras posições vendidas também, foi um dia maravilhoso. Agora, eu também faço uma comparação. A crise dessa vez, ela impactou inclusive na liquidez. Você viu como ficou o livro de ofertas do mini índice, por exemplo? Cara, parecia um ativo sem liquidez, Léo. Spreadado, né? Nós estamos falando de um dos ativos mais líquidos no nosso mercado, que é o índice futuro. Ou seja, gerou um estrago tão grande a ponto do mercado ficar com tanto medo, tanto receio, e aí entra também o sistema de risco, que é as margens que são elevadas para minimizar os riscos dos clientes e da corretora também, e isso fez com que a liquidez ficasse mais reduzida. Então eu vejo essa crise, essa movimentação como uma movimentação muito mais impactante do que 2008.
Lá nas opções, né, opção, querendo ou não, é um mecanismo de proteção, né? A princípio, a função primordial das opções são essas, né? Então, qualquer movimento mais volátil, todo mundo corre para as opções, tanto que a volatilidade implícita sobe, o preço das opções sobem também, e teve muita ação que não tinha liquidez ali nas opções, começou a ganhar liquidez. Então, mercado assim que tá bem legal, né? E você falou, né, de depois aí de 2008, eu entrei no mercado em 2010, então eu não peguei esse 2008, né? Mas ainda assim, 2010, acho que como todo mundo começa no mercado, apanha, né? Eu comecei ali apanhando, perdendo dinheiro. E aí, 2011, eu entrei também como aluno do trade ao vivo. E aí comecei a ganhar um pouco mais de consistência ali em 2012. O Igor me chamou para trabalhar. E aí eu conheci, para quem não sabe, pessoal, eu conheci o Kim lá em 2012, né? O Kim lá do interior do Paraná, eu em Natal, né? Rio Grande do Norte. E aí a gente ficou tocando salas ao vivo aí até 2015, quando você foi para XP, né? E aí legal que 2 anos depois também fui chamado para XP e a gente se reencontrou em São Paulo, né? Aí a gente bebia todo dia. Verdade, cara, isso é verdade. Saudades dessa época, porque, como Só- eu falei, né, a gente acabou ficando com duas situações marcantes, né, nessa história toda. A história onde eu também estava evoluindo e você estava começando ali 2010, 2012. Eu estava numa fase de evolução, numa fase de amadurecimento ainda. Às vezes a galera acha, poxa, 2, 3 anos é o suficiente para você ficar ninja no mercado. Até é, mas para algumas pessoas isso demora. Mas no nosso caso, o mercado mudou muito, a dinâmica do mercado mudou muito. Se a gente pensar em quando eu comecei, qual era a liquidez do índice Bovespa e qual é a liquidez hoje, qual é o volume médio que a gente tem, o mercado cresceu muitas vezes. O número de CPFs em bolsa de valores, hoje a bolsa está muito mais popular do que era. Na minha cidade, quando eu comecei, acho que só tinha eu e o pessoal do banco que sabia esse negócio de ações, o restante da população não sabia. Hoje, na última viagem que eu fiz para minha cidade, a galera fala aqui, tô te seguindo lá, hein, cara. Pô, já tô comprando umas ações aqui e tal, não sei o quê. Todo mundo, entendeu? Mesmo numa cidade pequena. Então você vê como o mercado mudou e isso permitiu novas estratégias. O seu mercado mudou pra caramba, o mercado de opções, porque hoje eu acho que você tem mais liquidez em ativos que há 3, 4 anos atrás você não conseguia talvez liquidez para operar. Algumas corretoras até atuam como contraparte para dar liquidez hoje em algumas opções, mas no passado não era tão simples assim. Então evoluiu também, no seu caso, no mercado de opções. E isso permitiu que novas estratégias fossem surgindo, assim como eu imagino que no seu operacional tenha acontecido, no meu também aconteceu. Com Eu certeza. fazia muito swing no começo, swing trade, 2008, 2009, 2010, 2011 ainda fiz muito swing. Depois já começou, acho que o mercado ficou um pouco lateral naquela época ali, ficou num range entre 15 e 20 mil pontos ali, onde ele não subia pra caramba e nem descia pra caramba, então tinha que ser muito seletivo na escolha dos papéis. E na época eu operava também o dinheiro da família, então, poxa, falei, cara, é a hora de começar já a mexer no operacional. Aí foi vindo mais o day trade, a gente começou a ter uma sala ali mais focada já em day trade. Depois começou a vir o scalp com a evolução dos contratos futuros e a melhora na liquidez do índice. E hoje a gente tem aí um mercado com muito mais dinâmica. Então eu olho para quando a gente se conheceu, como a gente tocava a sala, como era a nossa visão de mercado, inclusive os nossos papos ali nos bastidores entre nós, em relação a trade, em relação à experiência de mercado, enfim, fazendo aquela troca de experiência. E se comparado a hoje, ou quando a gente estava num happy hour aqui no Itaim, tomando uma cerveja e falando de mercado, como a cabeça muda, a percepção de mercado muda, as estratégias vão se adaptando ao longo do tempo e, consequentemente, a busca pela performance. O que eu acho interessante disso que a gente está falando é uma janela de oportunidades que abre, né? Seja observando a minha evolução, a sua evolução operacionalmente falando, e seja observando os diferentes momentos de mercado. O mercado é cíclico. A gente vai ter uma outra crise daqui a um tempo a gente vai se recuperar dessa, as coisas, geralmente antes de uma grande melhora, tem uma grande piora, e assim por diante. Então, quem está chegando agora, não pode deixar só o pessimismo bater na porta e não conseguir enxergar o que pode vir depois, porque agora tem uma cortina na frente.
independente da estratégia, seja uma estratégia de opções, seja na estratégia do Kim, no swing trade, ou na montagem de uma carteira, na compra de um fundo, de um produto pensando num prazo mais longo, não pode deixar essa cortina fazer o cara, poxa, né, vou cair fora, não é isso, ou coisa do tipo. Na verdade, agora é a hora dele falar, poxa, se eu passar por essa fase, imagina uma fase mais tranquila, onde o mercado fica mais direcional. E se conseguir passar por essa fase ganhando dinheiro, aí é um espetáculo, porque aí a evolução vai de fato ser ainda melhor, vamos dizer assim. E aí, voltando de novo para as estratégias, eu fico muito feliz de saber que, por exemplo, no seu caso, está funcionando muito bem com as opções. Porque nesses dias de circuit breaker, nos dias de uma volatilidade muito intensa, cara, scalp estava quase impossível fazer ao vivo. Porque tinha candle de 900 pontos no índice, em um minuto, no gráfico de um minuto. Mano, então, cara, é um tijolo, é um arranha-céu, entendeu, no gráfico, não é um candle, né? E aí você lá com 2.000 pessoas, ao vivo, você olha para o livro de ofertas, não tem 2.000 contratos num range de 300 pontos, 400 pontos, você não consegue liquidez para, se cada um da live fosse comprar um contrato, por exemplo. Ao contrário da sua estratégia, que, por exemplo, você consegue, poxa, cerca o papel pelo gráfico diário, eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido, você está cercando um horizonte mais longo no papel, e fazendo uma estratégia pela precificação das opções, entendendo qual é a vol do mercado, qual é o potencial que o ativo tem para baixo ou para cima, para aí definir se você vai montar uma trava de alta, uma trava de baixo, um lançamento coberto, enfim, um straddle, tem tantas outras estratégias aí que você utiliza que aí você pode falar muito melhor do que eu, né? Porra, legal, Kim. Falando aí dessa parte de estratégia, lá naquela época que a gente estava lá no trade ao vivo, você não usava scalping, né? Não, Hoje era em dia, só trade de tendência, mano. só trade de tendência. E como é que, explica pra galera aí, pra galera entender um pouco mais dessa estratégia de scalp. Como é que funciona? O que que é scalp e como é que funciona a sua estratégia? Legal. Bem, vamos lá. Basicamente, as principais estratégias que o mercado conhece de modo geral é swing trade, que são aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas, enfim, que você fica comprado um determinado ativo por um período mais longo. Depois você tem o day trade, que são as operações que acontecem durante o pregão, onde o operador compra e vende durante o mesmo dia, mas são operações que o cara de repente comprou a Petrobras a 15 e ele quer vender a 15,50. E esses 50 centavos de variação às vezes demora minutos, horas para o ativo chegar no alvo. Isso é conhecido como day trade. E o que deriva do day trade, que é uma movimentação mais curta e que acontece num espaço de tempo mais rápido, é o scalp. O scalp ele é uma operação que dura segundos, talvez minutos, mas geralmente é pouco tempo posicionado, onde você busca uma variação percentual de um ativo bem pequena, ou uma quantidade de pontos, quando a gente está falando de contratos futuros, por exemplo, de índice dólar, também uma variação em pontos pequena. Eu utilizo para essa tomada de decisão na modalidade scalp o gráfico de um minuto, sempre a favor de um gráfico maior. Então, eu espero o gráfico maior ditar a direção, é do gráfico maior que eu tiro ali a tendência principal do mercado. Esse gráfico maior é o gráfico de 15 minutos hoje. Se a gente for pensar lá atrás, eu operava muito o gráfico de 5, pegando o movimento de tendência. Então eu tirei os 5 minutos no meu operacional. Hoje é 1 com 15. O 15 me dá a direção do mercado. Se ele está subindo, eu quero procurar as compras de 1. E se ele está caindo, eu quero procurar as vendas de 1. E essas operações elas ficam mais interessantes quando o mercado está mais intenso. E a intensidade ela vem através do desejo comprador ou do desejo vendedor, ou seja, volume. E volume é uma das coisas que, de fato, precisa, até pela teoria de Dow, precede o preço. O volume precede o preço. Então, quando o movimento vem com mais intensidade de volume vendedor, cara, essa venda eu quero fazer, eu quero dar uma patada num ponto gráfico e fechar rápido. Entro com mais contratos, coloco um stop justinho e também saio mais rápido. Tem operação que dura segundos, 3, 4, 5 segundos, quando há um rompimento forte. Tem operação que demora alguns minutos e tem operação também que stopa em segundos ou que stopa em poucos minutos. Mas basicamente é isso, né? O scalp ele deriva do day trade, é uma modalidade mais agressiva. A grande maioria pensa assim, poxa, quem faz scalp é maluco, opera demais e tal. Quem me acompanha já deve ter percebido que é algo bem diferente disso. Eu passei a ficar cada vez mais seletivo para tentar entrar nas melhores oportunidades e
mesmo hoje fazendo scalp, você não vai ver eu fazendo 20, 30, 40 operações. Você vai ver eu fazendo, em média, 3, 4, 5, 6 operações. E isso porque eu também pré-estipulei dentro da estratégia um plano de trading, um gerenciamento de risco, que me permite errar no máximo 3 vezes. Se eu errar 3 vezes, eu paro. E eu provavelmente só vou fazer mais do que 3 operações se eu tiver naquele ganha-devolve. O que é o ganha-devolve? Poxa, acerto uma, ganho R$ 300. Erro outra, devolvo R$ 300. Faço outra, dá parcial e vai para o alvo, faço R$ 500. Caramba, legal, fiz uma gordurinha. Mas na outra dá um stop de 200. Então você fica naquele ganha-devolve e acaba nesse dia operando um pouco mais. Mas a ideia não é operar igual um retardado, igual a galera fala aí. Né? Não é isso, é muito pelo contrário, é se tornar seletivo, é se tornar o mais... conseguir classificar a operação como essa tem potencial, ou seja, só entrar no que é o filé mignon de fato. E isso vem sendo cada vez mais interessante para a evolução dos alunos também, para a galera que hoje faz os nossos treinamentos presenciais, o curso que eu e o Igor fazemos de especialização para scalp, que é uma semana intensivo com a galera. A gente vê clientes que fizeram o nosso curso, alunos que fizeram o nosso curso há um ano atrás, que não conseguiam ganhar dinheiro, passaram por ainda uma fase de adaptação e hoje fazendo financeiro de 50, 60 mil reais por mês. Olha que interessante. Usando essa metodologia. Essa metodologia, ela basicamente visa buscar 3 ou 4 padrões gráficos em 3 ou 4 regiões gráficas. Então, quer dizer, é muito objetivo. Se está ali naquele ponto, está com volume, vem para romper, legal, tem a operação. Se não tem essas características, não tem operação, eu não faço nada, entendeu? O Kim, tem algumas perguntas aqui interessantes, cara. Cadê? Ó, o Vini aí na live, ó. O Vini acompanha a gente lá também. Ele perguntou quantos pontos de stop de game. Você tem pontos definidos, um ponto definido ou não? Um valor definido ou ele varia? Essa é uma colocação importante agora, porque aí, de repente, o pessoal que me acompanha nos últimos dias pode falar, caramba, mas eu não vi isso ao vivo. A gente teve que mexer, Léo, no nosso operacional do mês passado para cá. Porque, como eu falei, está tendo candles de 900 pontos no índice. Agora que está melhorando, a liquidez ficou muito reduzida. Então a gente parou com os scalps e eu voltei a fazer trade tendência. Porque o mercado ficou com a vol tão alta e a liquidez tão reduzida que eu não estava conseguindo aplicar a minha metodologia de 60 pontos de stop e saída ou na meta ou parcial de 60 a 80 pontos de ganho. Nessa parcial eu sempre fechava 70% da mão. Então se eu entrar com 30 contratos, eu fecho 21 e a partir de então eu já entro no cenário de stop gain. Eu já não tenho mais stop loss nessa operação. Mesmo que ele volte e acione o stop dos outros 9 contratos, já vai deixar gordura, já vai deixar lucro menor, mas vai deixar lucro no trade. E os outros 30% da posição eu tento carregar para o alvo. Isso num cenário normal de mercado, quando o mercado está numa condição normal. Veio a crise, cara, eu parei imediatamente com os scalps, porque o spread estava muito grande, um stop muito justinho para um cenário como esse, você vai tomar violino o tempo todo. E voltei a diminuir a quantidade de contratos, colocar o stop longo e fazer trade de tendência. Semana passada a gente fez um trade de 2.300 pontos. É algo que eu não fazia desde a época que a gente estava juntos lá no trade ao vivo, há 7 anos atrás, 8 anos atrás praticamente, entendeu? Porque eu vinha mudando o meu operacional e tornando ele cada vez mais voltado para o scalp. Então, sim, eu tenho uma regra de pontos fixo para stop e fixo para saída. Léo, eu preciso de, com o meu método, 180 pontos para fazer a meta no dia. E se eu também tomar 180 pontos stop, eu chego no meu limite loss. Se a gente for pensar em 180 pontos, tem um rompimento que ele já permite você buscar 80, 100, 120. Então eu só preciso de mais um de 60 ou 70 que já deu a meta. Isso eu fico calculando o tempo todo. E como que eu mensuro a possibilidade dele andar 100 pontos ou mais? Aí eu uso projeção de Fibo, uso a estrutura do pivô e suportes e resistências. É ali que eu defino onde eu vou colocar minha saída. Se o mercado está intenso, está volátil, geralmente eu vou supor que ele vai andar mais, que ele vai romper e vai andar mais. Então eu vou buscar mais pontos, eu vou buscar o mais próximo do 100% de projeção da estrutura que eu estou usando. Se for um pivô de baixa, 100% desse pivô. Se for um pivô de alta, 100% desse pivô. Esses são trades que geralmente costumam dar uma gordura maior e
uma, duas operações, você já está com o financeiro bem para frente, ou talvez até com a meta, entendeu? Porra, que legal. E você falou que você olhava o volume, né? O Fernando até fez uma pergunta interessante aqui, esse indicador do volume, você vê algum indicador, algum book? Como é que você faz essa análise de volume? Legal. Quando eu comecei, eu utilizava alguns volumes, sim. Perdão, alguns indicadores, como por exemplo de volume e MACD, difusor de fluxo depois. Foi um indicador que o Igor e o André acabaram meio que turbinando o MACD e deram a nomenclatura para ele, o nome de difusor de fluxo. Hoje eu já não utilizo mais. Hoje, a única coisa que eu tenho na minha tela, eu tirei o indicador de volume, é 3 médias móveis, são médias exponenciais, e eu tenho o livro de ofertas do mini e do cheio também. Eu só estou deixando na tela que eu transmito o do mini. O livro do cheio eu deixo numa tela do lado. Kim, por que você deixa o livro de ofertas? Você faz leitura de tape reading? Não. Muito pelo contrário. O tape reading não é só olhar o book de ofertas, vai muito além disso. É times e trades, é volume at price, entre outras referências que a galera do tape reading utiliza. Então, o livro de ofertas, ele me mostra como estão posicionados os compradores, como estão posicionados os vendedores na pedra, na fila, no book. Uhum. E se eu tenho um book de ofertas carregado, o que eu preciso para que o mercado consiga se locomover? Interesse comprador ou interesse vendedor. Legal. Então, se precisa de interesse comprador, nós estamos falando de volume de dinheiro entrando na compra para empurrar o mercado. Está consumindo lote grande. Imagina que tem um lote de 1.000 contratos na venda. O comprador chega nesse lote e fala assim, cara, obrigado, eu precisava realmente desses 1.000 contratos e vem, raspa esses 1.000 contratos. Cara, esse diagnóstico que eu estou visualizando pelo book, ele é fundamental, porque eu estou vendo interesse comprador. Aí o que eu vou observar? O padrão dos candles. Se são aqueles candles com corpo pequenininho, candle de 30, 40, 50 pontos quando o mercado está estreito, cara, esse cenário é uma porcaria. Porque para scalp você vai entrar, vai te dar sono na operação, porque para fazer 80 pontos demora, daí, entendeu? Então eu preciso de intensidade. Eu preciso das barras maiores, candles que estão oscilando 80, 100 pontos, 150 pontos, que é a hora que o mercado está volátil, e aí eu percebo que ele está volátil porque está intenso o volume agredindo os compradores ou os vendedores, dependendo se for uma compra ou uma venda. E aí, esse é o momento que eu falo, cara, se aparecer um setup de compra, eu vou comprar porque vai dar 80, 100 pontos rápido, provavelmente. E aí eu pego carona com esse fluxo, entendeu? Quem está começando pode usar o indicador de volume, porque vai ser mais fácil ter essa observação visualmente falando. Com o tempo, certeza que a grande maioria, né, vai acabar eliminando esse indicador, porque vai começar a perceber as características através do próprio preço e do livro de ofertas, entendeu? As ordens fakes, eu nem observo isso. Eu observo daí comportamento. Né? O mercado consumiu o lote, está se deslocando, ok. Se teve ordem que foi cancelada no meio do caminho, essa informação eu acabo não buscando. Aí é começar a procurar muito empecilho, na minha opinião, e acabar dificultando, tornando o processo mais complexo do que deve ser, na minha opinião. Boa, boa. E você falou que eu me lembro que você fazia aí acho que é Scalper Master Week, né? Que você fazia com o Igor. É esse o nome ainda, Kim, ou não? É É com esse esse, nome. o- é esse o nome ainda do curso presencial, né? É um treinamento presencial que tem uma semana de duração e o foco é 100% em scalp, é colocar a mão na massa com a galera ali uma semana, entendeu? E a gente está sem turma, evidentemente, pela situação da quarentena e tudo mais, vai esperar normalizar tudo para poder marcar as próximas datas, mas é um projeto que a gente não vai deixar de lado, mesmo com a saída do Igor do Grupo XP. Porra, legal. E qual foi o maior ganho que você viu lá nesse Scalper Master Week que alguém pegou Puxa, nesses cara, lá, scalp? eu acho que ele deve estar aí. Breno, você tá aí ainda, cara? Se eu puder falar aí, né? O Breno tava aí bem no início da live. Eu não sei se ele ainda tá. Mas se ele tiver, o Breno fez o SMW. O Breno é um dos caras que tem meu respeito aí total como trader. É um monstro, na verdade, como trader. Ele teve dia lá de 30 e poucos mil para trás e teve dia maior do que esse para frente também. Então, quer dizer, tem uns caras zica do pântano lá no meio, entendeu, mano?
Pega as movimentações boas, né? E com os lotes grandes também, né? Exato. Mas a média é metas entre 1.000 e 5K. Eu acho que uma média é por aí. Alguns vão com meta de 100, de 200, de 300. Outros vão com metas maiores, como é o caso do Breno. Então, se for para fazer uma média geral, né, eu acho que é isso aí, entre 1.000 a 5.000, entendeu? Boa. Ó, mandaram uma pergunta aqui no, nesses perguntinhas aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver. Tá aparecendo aí pra você? Tá parecendo que é que chique, mano. Você sabe É manusear bem legal, aqui. né? Pô, eu tô Você tá, ficando zica nesse negócio aqui, ó. você tá a zica do pântano. Cara, vamos lá. O Augusto perguntou ali, qual a configuração da média móvel que o Kim usa? Eu uso três médias móveis exponenciais e eu vou responder por que são exponenciais. A média exponencial ela dá mais peso para os dados recentes, o que está acontecendo agora, e menos peso para aquele movimento que aconteceu lá atrás. Ou seja, ela acaba sendo mais sensível às movimentações imediatas, à condição atual de mercado. Isso para o day trade, para o scalp, na minha estratégia é fundamental. Então, uso médias exponenciais e não aritméticas. Elas são de 17,72 e hoje uma de 200 períodos para todos os tempos. Ou seja, se eu tiver no gráfico de um, Leozinho, é a mesma calibragem do que vai estar no gráfico diário, do gráfico semanal, eventualmente, se eu estiver fazendo uma análise lá. Bacana. Kim, deixa eu ver aqui. Perguntaram ali de parcial, tá mais um pouco aqui em cima. E como é que você define ali quantos pontos ou quanto tem que andar o trade para você fazer uma parcial? Legal. O mínimo que eu vou buscar em uma operação é o tamanho do stop que eu estou colocando. Então, se eu colocar um stop de 60 pontos, por exemplo, e aí não é o stop que eu estou usando agora, vamos falar de novo, senão a galera vai confundir e vai achar que amanhã dá para colocar stop de 60. A volatilidade ainda está alta, a gente ainda está usando stops maiores até deixar o mercado voltar à normalidade e voltar a aplicar de novo a estratégia de scalp aí, tá, turma? Então é o seguinte, se eu tenho 60 pontos de stop, o mínimo de parcial vai ser 60 pontos. E se eu perceber que o trade está muito lento, que o mercado está lento e que ele pode ser que ele não ande 60 pontos, cara, eu já vou falar, essa operação não vou entrar. Eu quero entrar só em operações que eu tenha de 100 pontos a mais ou mais de potencial de aceleração. E aí eu faço a minha parcial ali entre 60 e 100 e o restante eu pago para ver se eu consigo surfar um alvo mais longo. E essas que vão para um alvo mais longo são as mais interessantes, porque no final a relação risco-retorno acaba sendo muito mais satisfatória. Mas, de novo, o foco não é ficar acertando a análise, eu só quero aquela explosão ali que vai gerar 60 a 100 pontos de movimentação. E aí eu só preciso de duas, três dessas bem feitas para fazer os meus 180 pontos, que é o suficiente para dar a meta, entendeu? Boa. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta? Vamos lá. Também trabalho com scalp, o meu risco retorno é de um gain para 3 de stop. O que você acha aí nesse cenário? Um de gain para 3 de stop. Com a Você alta, já com a alta pode falar. volatilidade que está agora, acertando a mão dá para buscar alvos maiores sim. Se você, inclusive, assistir as últimas lives aí que a gente fez lá no meu canal, você vai ver operações que a gente colocou uma parcial mais longa e buscou um alvo mais longo também. Então, eu acho que tem que aproveitar o momento justamente para fazer isso. Está andando para caramba o mercado, não é a hora agora de pegar só 60 pontos. Não é a hora de pegar só 100 pontos. Agora é a hora que você tem que ir lá e recalibrar, talvez colocar assim um stop mais longo, mas fazer uma parcial mais longa e um alvo também mais longo, aproveitando a volatilidade. Pô, legal. Tem outra pergunta aqui do Fábio. O Fábio está lá no PFSD também. O PFSD abre turma no final de abril. E aí, o Fábio perguntou, Kim, quando é que vem a nova turma aí do A nova turma do SMW sem previsão SMW? por essa questão que eu falei da quarentena, né? A gente até tinha um curso marcado com outros colegas, eu, a Pan, Fradinho, o Giba, o Thiago, a gente ia fazer curso presencial e a gente teve que cancelar. E o SMW a gente deixou realmente para passar essa fase aí quando tiver tudo seguro, puder a gente se encontrar mais tranquilamente, aí a gente volta a fazer o presencial. Por hora, ficamos só com o formato online aí, Léo. Bacana. E ó, uma pergunta legal aqui. Qual que é o caixa ideal para estar fazendo essas operações
de day trade? Você recomenda um mínimo de caixa para a pessoa ter, para fazer? Então, Léo, eu acho que é possível começar com pouco capital, mas independente de qual é o valor, eu não me sinto muito à vontade para recomendar para o pessoal: você precisa de 10 mil, você precisa de 20 mil ou de 50 mil. Eu vou falar por quê. Porque, cara, quando você fala, eu vou colocar 50 mil em renda variável, e eu não estou falando colocar 50 mil para tudo na conta corrente para fazer day trade, fazer scalp, não. Tá trazendo para renda variável. De repente ele vai colocar uma parte em fundo, uma parte em ações direto, e aí a outra parte que vai sobrar lá 5, 10 mil, ele vai fazer day trade. Isso parte de uma questão pessoal, de perfil, esse perfil tem que ser muito bem definido por parte do próprio operador. Se ele falar assim, eu sou agressivo, beleza, eu sou agressivo, mas o quanto eu topo arriscar dos 50 mil que eu tenho? 50 mil, eu vou colocar só 5 mil de risco no day trade. Legal. Se ele falar que é 5 mil, é a partir dos 5 mil que a gente vai começar a pré-estabelecer alguns parâmetros para o operacional dele. Aí a gente tem que chegar, desses 5 mil, quanto que ele topa perder no mês? Se ele falar que é 500 reais, cara, você vai ter que dividir 500 reais pelo número de dias que você vai operar para você chegar no seu risco diário. Então, assim, eu não vejo, para a grande maioria, tendo como começar com pouco, com 5, com 10 mil reais. Não é que 5, 10 mil reais não seja dinheiro, tá, pessoal? Não vamos interpretar mal. Mas é que a grande maioria começa do jeito errado. E acaba perdendo isso, às vezes assim, por falta de conhecimento, por faltar uma série de questões importantes em gestão comportamental, gestão de risco e até mesmo em gestão operacional. Quando você aprende uma estratégia, você que tem que realmente classificar se o momento é bom de entrar ou não. Ou seja, não é qualquer padrão que você vai fazer a entrada. Tem que ser o padrão, tem que ser aquela entrada filé mignon. Então eu acho que esse é um assunto muito difícil de responder, do meu ponto de vista, do lado de cá, falando, cara, você precisa de 50 mil, você precisa de 100 mil, você precisa de 10 mil. Algumas pessoas começam com mais do que deveriam e descobrem que não precisavam disso tudo. Outras começam com pouco e fazem tanta besteira que consomem todo o capital muito rapidamente. No final, a gente chega à conclusão que você tem que arriscar aquilo que é confortável para você, não importa quanto seja. Ou, num outro ângulo de análise, dá para começar com um pouquinho, coloca R$ 1.000 na corretora e começa operando com um contrato. Mas não vai pensar em fazer R$ 100 por dia, R$ 200 por dia, porque o cara já começa assim, entendeu? Ele tem 1.000 e ele acha que R$ 100 é pouco. Cara, na verdade, se ele fizer R$ 20 com consistência e colocar isso na linha do tempo, e aí ele projetar isso, se ele tiver 60%, 70%, por exemplo, de acertos, ou menos ou mais, dependendo da relação risco-retorno que ele vai colocar na operação, isso vai impactar lá na frente, ele vai ver um percentual lá na frente, na linha do tempo, muito significativo. Só que a galera não enxerga assim. Eles pensam, poxa, só ganhei R$ 20 hoje. Eu sei que R$ 20 não paga muita coisa. Mas se você colocar isso na linha do tempo, cara, lá na frente você vai começar a colher frutos. E quando a gente fala da linha do tempo, ela só acontece se existir consistência. Você só consegue ver a linha do tempo evoluindo se você tiver consistência. E eu entendo hoje, Léo, com 15 anos de experiência, que não é caixa. Tem cara que coloca 1 milhão e detona 1 milhão na bolsa. Tem cara que coloca 10 mil e faz isso virar 300, 400, 500 mil com o fator tempo. Então tem muito mais a ver com disciplina, gestão e planejamento, do que propriamente dito tamanho de capital. E a gente entra em outro mérito também nesse assunto, para não alongar muito aqui, eu acabo sempre me estendendo muito nas respostas. Fica à vontade, Kim. Cara, existe dois cenários. Tem o cara que coloca 100 mil na conta da corretora e esse valor veio para a bolsa. Mas ele fala, cara, eu coloquei 100 mil, mas eu vou deixar 99 mil num CDB, com aplicação para ficar rendendo alguma coisinha lá com resgate diário, e vou operar com um do Mini, que eu quero aprender. Olha como a gente está falando de novo de perfil. Esse cara é um perfil agressivo ou não? Não, esse cara ele colocou 100 mil é um montante significativo, mas ele está sendo conservador com 100 mil. Aí, cara, o que mais acontece? O cara só tem 5 mil,
vendeu a moto dele, vendeu o carro, tem 15 mil só, aí ele coloca na corretora e no dia seguinte, sabe o que ele faz? Ele abre uma posição com 200, 300 contratos. Ou seja, tá tudo errado, entendeu, cara? Tá tudo errado para esse cara que entrou com 5, 15 mil reais. Esse cara, assim como o cara de 100 mil, ele também tem que começar pequenininho. Mas o que a gente chegou agora é o quanto o cara de 15 mil topa arriscar do financeiro dele, porque ele é mais agressivo, e o quanto o cara de 100 mil topa arriscar do financeiro dele, porque ele é menos agressivo. E é isso que vai fazer com que você defina o seu tamanho de mão, e isso tem que ser sempre confortável, na minha opinião. É muito mais fácil assim você começar com um perfil mais conservador e se tornando agressivo aos poucos do que o contrário, né? Que é como você falou, o cara chega assim, eu queria fazer R$ 3.000 por mês na bolsa. Tá, quanto você vai colocar? Vou colocar 3 mil. Ou seja, o cara quer fazer 100% ao mês na bolsa, né? Fazendo trade. O nível de alavancagem que o cara vai estar, o emocional que às vezes, porque emocional também é um treino, né? Você treina o seu emocional, você se prepara emocionalmente para trabalhar, principalmente nessas operações de curtíssimo prazo, que você vê o mercado oscilando toda hora, às vezes você fica negativo, às vezes fica positivo, às vezes você tem um limite de loss, que às vezes você quebra o seu limite de loss, às vezes você não ganhou, não bateu sua meta, mas você fala, tá bom assim, você quer parar, você não quer devolver para o mercado e você não corre atrás da sua meta. Então, o psicológico ali é um treino também, né? E quando você tem pouco dinheiro para estar tentando fazer muito dinheiro, você se alavanca muito e o emocional ele acaba pesando muito também, né? O que faz com que as pessoas percam praticamente tudo. O seu tombo, ele é do tamanho da sua ganância. É exatamente essa frase que eu acho que serve muito bem para todo mundo que está começando, você entendeu? Então, sempre pensar nisso. Se a minha ganância for grande, o tombo pode ser grande também. Se a minha ganância não for tão grande, eu posso até ganhar menos, mas o tombo também vai ser menor se der errado. E na fase inicial, tem uma série de coisas que você precisa descobrir. Primeiro é descobrir se você tem aptidão para. Às vezes, Léo, o cara é um gênio na medicina, um advogado muito bom, mas no mercado, infelizmente, não é para ele, entendeu? Porque aqui é um lugar, cara, que o mercado é um lugar onde tem que ter sangue no olho. Você tem que ter frieza, mas ao mesmo tempo sangue no olho. Cara, é frieza para achar oportunidade e sangue no olho para transformar aquilo em resultado. Eu não estou falando sangue no olho para o cara entrar alavancado, muito pelo contrário, vai contra o que a gente estava acabando de falar agora. Mas é sangue no olho para você ir lá e apertar o botão. O Igor faz uma referência que a grande maioria vai dar risada. Mas, cara, se eu fizesse uma pergunta aqui, se você tiver que escolher ser um animal na selva, qual animal você vai escolher ser? Provavelmente a grande maioria vai falar assim, eu quero ser o leão. O leão causa medo, né? O leão é o rei da selva. Ou vai escolher um outro, uma águia, sei lá, alguma coisa assim. Mas falando de selva mesmo, a grande maioria vai falar que é o leão. Só que às vezes vai operar e vira uma gazela, entendeu? O que seria para virar uma gazela? Cara, nossa, eu entrei na operação, meu Deus do céu, parece que o mercado sabe que eu entrei, ele só vem buscar meu stop e ele fica 6 meses usando a mesma desculpa às vezes, você tá entendendo? Uhum. E às vezes, cara, é um ajuste muito simples, mas ele gosta de, parece que, passar por aquilo, entendeu? Então, ele não vira o leão no mercado. E se não for para ser o leão no mercado, cara, você entrou na selva, meu amigo. Ali você vai encontrar do seu lado, a primeira operação que você entrar, você já vai se deparar com o leão. Então, se não tiver essa postura, cara, vai sofrer muito no mercado. Essa é a minha opinião. Especialmente quando nós estamos falando de operações que exigem muita atitude, que são as operações de scalp e as operações de day trade. As estratégias de scalp de day trade, elas são muito daquele momento, como você vai agir naquele momento. E o iniciante, né, ele tem muito preciosismo. O que o iniciante ele faz? Não, mas eu comprei a 500, o meu objetivo era 900, ele só fez 850, voltou e estopou. Cara, vamos pensar de novo. Você comprou a 500, o objetivo era 900, você tinha 400 pontos de alvo, você chegou a estar ganhando 350. Faltava só 50 para você cravar a análise, olha o preciosismo. E uma operação como essa acaba voltando e virando stop. Um profissional não deixa isso acontecer.
profissional ele sai no 0-0, ele garantiu um parcial, ele subiu em algum momento o stop dele para garantir um pouco de lucro, porque ele já sabe que ao longo do tempo não é mais acertar a análise, e sim pegar uma parte do movimento e colocar no bolso. Mas o iniciante ele ainda acha que ele tem que acertar a análise. Não, mas o professor falou que o pivô ele faz isso, faz assado, e se eu comprar aqui, tem que vender aqui. Aí chega pertinho, não sai, volta e pega stop. E acontece muito. Até começar a ter a atitude de simplesmente apertar o botão e falar assim, cara, não vai ser por 50 pontos que eu vou deixar esse trade voltar. 0, coloco no bolso, é meu, e bora pra próxima, entendeu? O Kim, já já a gente vai ser derrubado aqui do Insta. Eu queria que você mandasse uma mensagem aí para a galera, para quem está começando agora, principalmente nesse momento aí de mercado. Vamos lá, a mensagem, principalmente para quem está começando, né? Momento de focar nos estudos e de tomar muito cuidado, de gerenciar muito bem tudo aquilo que você vai fazer, mas, na minha opinião, focar realmente nos estudos, aproveitar um momento como esse para ver o que o Léo tá ensinando, ver o que o Kim está ensinando, ver o que outros profissionais estão ensinando. E para quem está numa fase intermediária, numa fase mais avançada, né, se concentrar para aproveitar as oportunidades que estão surgindo. A volatilidade está muito acima da média, agora que está melhorando um pouco a liquidez essa semana passada, essa semana o mercado já melhorou um pouco em termos de liquidez, então está abrindo muita oportunidade para day trade. O scalp já vai voltar a ficar interessante, provavelmente. E daqui para frente também eu acho que faz todo sentido começar a se planejar para interpretar como vai ser o processo de recuperação depois. Porque quando surgir o processo de recuperação, quem tiver bem antenado, muito bem ligado no mercado, vai conseguir fazer provavelmente boas escolhas, bons investimentos e comprar papéis que se depreciaram 40%, 50%, 30%, 60% num mês e meio, 2 meses de mercado. Então tem que ficar muito antenado do que vem daqui para frente, porque eu sempre enxergo crise como oportunidade. Né? Taxa de juros lá embaixo, dólar lá em cima. Aonde está a oportunidade disso? Bolsa caiu, quem está líquido, hora de começar a se preparar para daqui a pouco eventualmente se posicionar de novo. Então, é se planejar, mas, sobretudo, quem está começando, focar nos estudos e tomar cuidado para não tomar uma rasteira do mercado. É isso aí, esse daí é o Kim, o Magnífico, né? Kim, brigadão aí por estar trazendo aí bastante conteúdo aí de valor pra gente, pô, muito, muito legal. Vou tentar salvar a live aí dessa vez para disponibilizar para a galera. Tem muito conteúdo aí de scalping aí, bem legal, então o pessoal vai conseguir aprender bastante para começar a colocar em prática, te seguir aí e tentar tirar alguma coisa do mercado. Brigadão aí por ter aceitado o convite e tô te esperando aqui no escritório para a gente tomar aquele café e um choppzinho também. Tá fechado, você tem que me falar qual que é a máquina de café que você tem, que eu vou levar uns cafés de presente para você, meu irmão. Obrigado pelo convite. Agradecer a todo mundo aí também que acompanhou a live ao vivo, aqueles que vão assistir depois. E, Léo, o dia que você quiser, cara, a gente tá aí à disposição para entrar ao vivo aí com a galera, fazer essa resenha, bater um papo, entrar talvez até em outros assuntos que não só especificamente de uma visão mais macro, mas de repente focar em alguma estratégia para a gente discutir juntos e também fazer um convite para de repente a gente fazer um collab lá para o canal do YouTube. A galera que vai me ver no Instagram, sigam aí o Leozinho também, tanto no Instagram quanto no YouTube dele. E tamo junto aí, meu irmão. Saudades. Um dia, qualquer dia desse aí a gente tá junto de novo aí assim que passar essa fase. Valeu, Quinzão. Vamos se encontrar sim. Galera, muito obrigado aí a todos. Uma excelente noite. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. Sigam o Kim nas redes sociais, no YouTube. E também não deixe de me seguir lá também. Valeu, Kim. Valeu, pessoal. Abraço.